Sejam muito bem-vindos. É com muito prazer que recebemos vocês hoje aqui para o segundo Fórum IBE Saúde, onde a gente vai estar tratando de insights da saúde, né? Eu tenho o prazer de poder estar conduzindo o fórum esse ano. Eu sou o diretor acadêmico do IBE e o IBE ele tem se esforçado em criar algumas iniciativas. Na realidade, a gente pode dizer que a gente está criando um ecossistema com inúmeras iniciativas que vão desde o contexto educacional a cuidar de carreiras, principalmente de pessoas que estão buscando educação executiva e, vamos dizer assim, sucesso maior na sua carreira, e também aspectos ligados a fomentar iniciativas de inovação. Enfim, esse é basicamente o guarda-chuva todo do IBE, onde o IBE Saúde é uma dessas vertentes, né? Um desses canais que a gente tem a honra de poder estar oferecendo esperamos que sempre, serviços, produtos e tudo aquilo que possa agregar valor a todos os profissionais da saúde, né? Muito bem. Essa noite a gente vai ter 3 ilustres palestrantes para enriquecerem aqui o nosso evento e vamos explorar com o professor Marcelo Saraceni cenários e perspectivas da gestão em saúde, né? Que vai ser nossa primeira interação. Depois teremos o prazer de ouvir a doutora Daniele Pimentel, onde ela vai falar do futuro da pediatria no Brasil, tá? Ou seja, algo bastante específico e algo muito importante, que afinal de contas, né, doutora Daniele, são as crianças que, bem cuidadas, podem construir um futuro melhor para esse país, né? Então, estou bastante ansioso em ver todas as ideias que vão vir aí para o futuro da pediatria, né? E fechando o nosso fórum, o nosso convidado, o professor doutor Eduardo Teixeira, que vai falar um pouquinho sobre a liberdade de exercício e a parte de publicização da qualificação pelo médico pós-graduado, ok? Que é um tema extremamente atual e extremamente importante no que diz respeito à especialização por parte dos profissionais de medicina, nominalmente os médicos, né? Então, muito boa noite aos palestrantes, tá certo? E sem mais delongas, eu vou passar a palavra para o professor Marcelo, só antes lembrando que nós não pretendemos interromper os palestrantes durante as suas exposições para perguntas, para respostas a eventuais dúvidas e perguntas. A gente vai deixar isso para o final. Por favor, enviem as suas perguntas pelo QA, né, o Q&A que temos aqui no Zoom. A gente estará filtrando, combinando, eventualmente juntando perguntas para que a gente possa explorar ao máximo. Ok, se houver alguma dúvida cruel, conceitual, etc., eventualmente, aí a meu critério aqui, eu posso interromper o palestrante para ele esclarecer algum tópico, ok? Então, antes de passar a palavra para o professor Marcelo, eu só queria resumir um pouquinho das suas qualificações. O professor Marcelo ele é presidente da Associação Brasileira das Instituições de Pós-Graduação, a BPG, consultor em estratégia, ensino superior, saúde e pós-graduação. Ele é professor da Fundação Getúlio Vargas e professor convidado da Fundação Dom Cabral. Atualmente, nós temos o prazer de tê-lo como coordenador dos nossos MBAs em gestão de saúde, no IBE Saúde. Senhor Marcelo, seja muito bem-vindo. Eu vou pedir que a sua apresentação fique em torno de 20 a 25 minutos, por favor. Muito obrigado. Perfeito, muito obrigado, professor Stavros. É um prazer enorme participar desse evento e falar sobre um tema tão complexo quanto gestão em saúde. É um tema que, em 20, 25 minutos, seria impossível de aprofundar, mas o que eu vou passar aqui é uma visão geral e dos principais fatores que impactaram e que modificaram o perfil do gestor em saúde hoje. Vou fazer aqui uma breve apresentação, compartilhando com vocês aqui alguns temas, né, centrais que eu considero de extrema relevância e que impactaram profundamente o perfil desse profissional hoje.
Os temas centrais são em relação à consolidação do setor de saúde no Brasil, a transformação digital em saúde. A gente está vendo esse processo se acelerar bastante, aí, muito por conta da pandemia, e também sobre a intersecção entre educação e saúde. Bom, eu quero voltar aqui a um tempo que não está muito distante, talvez os 25, 30 anos, em que a gente fazia compras de carne em açougues, a gente comprava pão em padarias, a gente comprava frutas em mercearias, e com o tempo essas empresas e essas pequenas lojas, esses pequenos comércios foram deixando de existir, e a gente passou a fazer compras em grandes redes de supermercados. E essas redes foram se tornando cada vez maiores, redes como o Walmart, que passou de um faturamento de 308 bilhões de reais em 2006 para um faturamento em 2019 de 514 bilhões de reais. É um crescimento de mais de 200 bilhões de reais aí em 13 anos. E nesse crescimento, ele foi quebrando vários pequenos açougues, várias pequenas mercearias, várias pequenas padarias e também pequenas redes de mercados, pequenos supermercados e até redes de médio porte foram sendo adquiridas, participaram de processos de fusão ou de aquisição por essas grandes redes, e o mercado acabou se consolidando, ou seja, a participação de mercado dessas empresas se tornou cada vez mais alta. E os fornecedores desses mercados passaram pelo mesmo processo. Eles foram se juntando e foram se tornando grandes corporações, corporações agigantadas, que fazem com que hoje 70% do que a gente consome dentro de um supermercado em termos de higiene pessoal, higiene do lar e alimentação pertençam a 10 grandes corporações, criando para o consumidor uma falsa ilusão de escolha. Quando a gente vai escolher uma marca de sabão em pó entre várias marcas disponíveis na gôndola de supermercado, na verdade, essas marcas podem pertencer a uma ou duas organizações. Então, isso é um processo de consolidação que boa parte das indústrias passa, e no Brasil não é diferente, vem acontecendo um processo muito semelhante com o setor de saúde, com as principais indústrias de saúde. Tá? E lembrando aqui que eu estou usando o termo indústria, talvez seja desconhecido para alguns profissionais de saúde, mas é o conceito de Michael Porter que fala que indústria é o conjunto de organizações que busca atender a mesma necessidade do consumidor dentro de um mesmo setor. Então, quando eu falo indústria de hospitais, a indústria de laboratórios de análises clínicas, a indústria de clínicas, a indústria de operadoras de saúde, é esse termo, é nesse contexto que eu estou usando essa palavra. E muito dessa consolidação no setor de saúde se deu por algumas mudanças de ordem econômica. Marcelo, licença, a sua apresentação não está no modo apresentação. Acho que é a forma que você está compartilhando a tela. Marcelo, isso. Você pode... Só clica em cima do seu slide que ele vai para modo apresentação. Perfeito. Pronto, agora foi, né? Agora foi. E uma mudança que causou um impacto muito grande, que eu gosto de trazer aqui, é uma pequena modificação, na verdade, assim, um artigo que foi criado, uma redação nova que acabou modificando uma lei, a Lei 8080, e essa redação dada por esse artigo passou a ser expressa da seguinte forma: é permitida a participação direta ou indireta, inclusive controle, de empresas ou de capital estrangeiro na assistência à saúde nos seguintes casos. E na linha A do inciso 2 desse artigo, ele fala o seguinte: hospital geral, inclusive filantrópico, hospital especializado, policlínica, clínica geral e clínica especializada. Essa pequena mudança de uma linha, de um parágrafo, de um inciso, de um artigo, causou um impacto profundo em termos de consolidação e de aumento da consolidação do setor de saúde. Vamos pegar como estava na época, essa legislação foi modificada em 2015, como estava o setor de hospitais em 2015. A gente tinha no Brasil, à época, 450 mil leitos. Não tínhamos nenhum grupo estratégico de hospitais, nenhuma rede de hospitais com cobertura nacional. 46% do sistema de saúde era governamental, SUS, e 54% privado. A gente tinha um interesse muito grande de parcerias público-privadas, principalmente em hospitais, para aumentar essa quantidade de leito que era insuficiente no setor público. Isso acabou sendo evidenciado
durante a pandemia, ficou muito a falta de leitos hospitalares, a fragmentação permitindo estratégia de consolidação nacional. Quando eu falo que um mercado é fragmentado, é que esse mercado tem uma parte com um alto nível de concentração, ou seja, grandes grupos com uma participação de mercado muito grande, e uma outra parte com uma participação muito pequena, muitos pequenos hospitais, pequenas redes de hospitais, e esse mercado atrai muito a atenção de investidores. Era como o Brasil estava à época. E, além disso, a gente via um movimento muito grande de fundos de investimento, do mercado financeiro, para investimento no setor de saúde. Um exemplo grande foi o BTG Pactual, que saiu na liderança, consolidando regionalmente, ainda não com muita capilaridade, atingindo todo o território nacional, com a compra do Grupo DOR em 2010. E, ao mesmo tempo, nessa mesma época, o setor de operadoras de saúde também estava passando por um momento difícil, um momento complicado. 70% dos brasileiros não possuíam plano de saúde. Havia uma grande demanda latente que não podia adquirir um plano de saúde por questões financeiras. Os planos mais baratos não eram acessíveis a essa parcela da população. Era o segundo lugar em reclamações do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Boa parte dos planos de saúde, das operadoras de saúde, nessa época, tinha muita dificuldade de manter os seus clientes. Quando haviam ofertas mais atrativas de outros planos, esses clientes migravam com facilidade. A compra da Amil pela United Health por 4,3 bilhões em 2012 e a compra da Intermédica por 851 milhões em 2014 pela Bain Capital. Nesse mesmo momento, de 2010 a 2015, os planos de saúde começaram a usar uma estratégia de verticalização muito grande. Eles viram que conseguiriam reduzir os seus custos a partir do momento que eles incorporassem os hospitais, que eles incorporassem os laboratórios de análises clínicas, que eles incorporassem laboratórios de diagnóstico por imagem, foram partindo para um processo de verticalização, incorporando elos da cadeia de fornecimento e tornando a sua operação maior e investindo em outros segmentos de saúde que não a indústria que ele estava. E isso fez com que esses planos se tornassem essas operadoras de saúde se tornassem negócios gigantescos. A ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, registrou 49,7 milhões de planos de saúde em dezembro de 2015. Já havia um número, mesmo havendo essa demanda latente, que ainda não tinha sido atendida, a gente ainda tinha um número de beneficiários muito grande no Brasil. 1.340 operadoras de plano de saúde com registro ativo em 2015. E aí que está a grande questão. A receita do setor teve queda de 18,5% em 2015. E o lucro foi de 3,5 bilhões, com queda de 19%. No mercado que tinha altas taxas de crescimento, 2015 foi um ano muito ruim para esses setores. E foi justamente o ano em que houve essa mudança legal, permitindo a entrada de grupos estrangeiros. Isso fez com que houvesse vários fundos de investimento, vários search funds, private equities, começaram a comprar essas empresas que estavam subavaliadas no Brasil, começaram a comprar hospitais, começaram a comprar operadoras de saúde, ampliar as operações dessas empresas e, ao mesmo tempo, consolidar mais o mercado. E, com isso, a gente chega a algumas conclusões, algumas coisas que aconteceram a partir dessa mudança. A emenda 23, permitindo capital estrangeiro em hospitais, fazendo com que esse capital aumentasse muito a sua participação nos negócios de saúde, aumentasse também o valor dessas organizações ao longo do tempo. Suprimento decrescente em leitos hospitalares e falta de serviços médicos, mostrando aí que existia um espaço, e existe ainda, para a expansão dos negócios na área de saúde. 70% da população ainda sem cobertura dos planos de saúde, como eu disse anteriormente, mostrando que havia um espaço gigantesco para planos de saúde com estruturas de custo mais disruptivas, ou seja, que conseguissem viabilizar mensalidades mais baixas e mais acessíveis para atender a esse público. Isso a gente viu com muita clareza agora durante a pandemia. De agosto de 2021 para cá, foram investidos mais de 600 milhões de reais em novos planos de saúde. Investimento para redução de custos com o uso da tecnologia. Normalmente, esses fundos e esses grupos têm tecnologias melhores e custos mais baixos, reduzindo o paradigma de custos do setor, e consolidação do mercado em nível nacional e regional, que começou a acontecer
de forma mais intensa a partir de 2015. A gente vê isso no nível, né, no aumento das fusões e aquisições no setor de saúde. Em 2016, a gente teve 19 grandes transações, 2017, 33, 2018, 43, 2019, 57, 2020, 71, e ano passado, esse ano ainda não foi fechado, esse é um relatório da Deloitte, que provavelmente vai chegar a 100, incluindo aí grandes, né, fusões e grandes aquisições, como, por exemplo, a Apivida com a Intermédica, que está terminando de fechar esse ano, já foi aprovada pelo CAD, criando uma organização que vai chegar em valor de mercado, provavelmente, a mais de 115 bilhões de reais, né, se tornando a organização de saúde mais valiosa do Brasil. Então, esse processo fez com que as instituições mudassem muito de perfil. Aquele nível de amadorismo na gestão, aquele nível de falta de profissionalismo, hoje não é mais tolerado pelo setor. Os pequenos hospitais, as pequenas clínicas, os pequenos consultórios estão tendo cada vez mais dificuldade de competir com as grandes organizações. Criou-se uma assimetria de competição muito grande por conta disso tudo. E uma outra questão que acabou sendo extremamente impulsionada pela Covid foi a questão da aceleração da inovação digital ou da inserção de um ecossistema digital, de transformação digital dentro das organizações de saúde. Essa mesma pesquisa da Deloitte mostrou que quase 65% dos provedores de saúde na Europa disseram que a sua organização adotou a adoção de tecnologias digitais para apoiar o seu trabalho em função da pandemia. E 64% também adotou essas tecnologias digitais para fornecer suporte virtual e interagir com o cliente através de telemedicina ou de outras práticas que promovessem a relação médico-paciente de forma virtual. Então, a Covid-19 acabou ajudando a quebrar questões regulatórias, barreiras legais, barreiras tecnológicas, barreiras econômicas para a implementação dessas tecnologias que fazem parte de um ecossistema de inovação digital em que a gente tem à disposição uma série de questões que hoje são cada vez mais utilizadas por essas organizações, que vão desde o aumento do e-commerce, e quando a gente fala em e-commerce em saúde, a gente vê gigantes hoje, né, como o Doctoralia, por exemplo, com agendamento de consulta, o eDoctor na China, grandes negócios de saúde que são basicamente digitais, as health techs. Big Data, Machine Learning, inteligência artificial, impactando os softwares médicos, impactando a telemedicina, a computação nas nuvens. Hoje seria praticamente impossível o atendimento virtual se não fossem as melhorias que a gente teve em computação nas nuvens. A gente tem hoje procedimentos robóticos, robôs cognitivos, né, que utilizam de inteligência artificial de alto nível, como, por exemplo, o robô Laura, que eu vou falar mais à frente, que usa essa inteligência artificial para reduzir o número de mortes por sepse nos hospitais, nas UTIs. Enfim, todas essas questões relativas à tecnologia e à transformação digital foram extremamente aceleradas pela Covid-19. A gente teve aí um encurtamento de tempo de praticamente 10 anos que seriam necessários para que essas tecnologias atingissem a maturidade. Isso acabou acontecendo em 2 anos, mudando muito o perfil do modelo de negócios dessas organizações, mudando o perfil do profissional que atua dentro dessas organizações. Eu coloquei o robô Laura, que eu acho uma inovação fantástica no setor de saúde, é um robô cognitivo que foi criado por um gênio da inteligência artificial, que teve uma grande desgraça na sua vida, foi a morte de uma filha que nasceu prematura e acabou contraindo sepse na UTI pediátrica. E, em função disso, ele se dedicou a criar, né, um software, um sistema de inteligência artificial, um robô cognitivo, que reduz e consegue salvar milhares de vidas por dia nos hospitais em que ele é implementado. E, além dessa questão, a telemedicina, né, eu acho que é uma outra questão que está muito em alta e foi muito acelerada pela pandemia e veio para ficar. Essa pesquisa mostra, a pesquisa da Deloitte também, pesquisa da Doctoralia, feita com mais de 200 hospitais e clínicas, mostra que 40% dos hospitais estão adotando parcialmente, hospitais e clínicas, adotando parcialmente a telemedicina, com vários especialistas, 23% adotando integralmente a telemedicina, com todos os seus médicos
especialistas, 28% tentaram e não conseguiram, porque não conseguiram ter uma mudança de mindset, uma mudança na forma de pensar, uma mudança no modelo organizacional que permitisse a implementação da telemedicina, e 9% testaram, mas decidiram não continuar com a telemedicina. Então, tudo isso impacta em mudanças profundas no modelo de negócios da organização e também mudanças profundas na captação dos seus talentos, na captação dos seus profissionais e na gestão dos seus recursos humanos, criando uma complexidade muito maior na contratação de equipe médica. Hoje, talvez para os hospitais e clínicas, né, o médico seja o profissional mais caro dessas organizações, tanto na atividade fim quanto nas áreas de gestão. O profissional médico, quando vai para uma área de gestão, ele normalmente parte para cargos executivos de nível mais elevado, até por conta dos altos salários que os egressos dos cursos de medicina têm em relação aos demais. Quando eu falo alto salário, geralmente isso é uma questão muito polêmica, né? Porque o salário pode ser caro para quem paga e pouco para quem recebe. Mas, de uma forma geral, comparando com as outras profissões, o egresso do curso de medicina tem o salário inicial, o ingresso na carreira mais bem remunerado do que todas as outras áreas. Então, a contratação de equipe médica se tornou cada vez mais complexa por essas grandes organizações que têm custos gigantescos com essa mão de obra. Adaptação no local de trabalho virtual, aquele médico que sempre atendeu presencialmente, que tem aquele hábito, teve que mudar a sua forma de trabalhar, a sua forma de consulta. Outros profissionais de saúde também, que atuavam basicamente de forma presencial, tiveram que se adaptar a essas mudanças. A requalificação e aprimoramento, tanto em relação a novas tecnologias, quanto em relação às melhores práticas médicas, de enfermagem, de biomedicina, em que o profissional tem que se capacitar ao longo da carreira. Hoje se fala num conceito de long life learning, que é o aprendizado ao longo da vida, ao longo da carreira. Aquele profissional de 20, 30 anos atrás, que saiu da faculdade, depois de 5 anos fez a sua pós-graduação, de 2 em 2 anos fazia um curso de atualização. Hoje não funciona mais dessa forma. O aprendizado é contínuo, as mudanças são muito impactantes, muito rápidas e muito necessárias para que esses profissionais se adaptem e consigam transitar melhor nessas novas práticas e nessas novas tecnologias. Assimilação das habilidades de tecnologia humana, né? Como que eu vou usar a tecnologia para melhorar o meu cuidado ao paciente, para melhorar o meu atendimento, para melhorar o meu relacionamento, para potencializar o meu negócio, para alavancar as minhas consultas, por exemplo, se eu for uma clínica. Então, isso se faz necessário também. E também questões relacionadas à diversidade e inclusão, talvez até mais do que isso. Hoje se fala em gestão ESG e deixou de ser um modismo e passou a ser um requisito, né? As empresas têm que focar em sua sustentabilidade ambiental, nos seus modelos de gestão corporativa, na sua governança corporativa, nos aspectos sociais da gestão. Então, todas essas mudanças impactam muito a gestão em saúde. Hoje a gente tem um outro fator, que é o crescimento muito grande dos cursos de saúde. Aqui eu coloco uma listagem de 2019 dos 20 maiores cursos de graduação no Brasil. 10 são de saúde. E o que a gente tem aqui é 81,5% desses cursos, desses 20 maiores cursos, né, respondem a 81,5% dos graduados, e aproximadamente 50% dessas pessoas são graduadas em áreas de saúde. Então, a gente tem o terceiro maior curso do Brasil, enfermagem. Não existe emprego para todos os enfermeiros formados nos grandes centros, talvez até pelo interior a gente tem a carência, mas vários desses profissionais de enfermagem, que é o terceiro curso, de psicologia, que é o quinto curso, fisioterapia, de nutrição, de farmácia, de biomedicina, eles buscam ir para áreas administrativas. Ou quando montam uma empresa, ou quando montam um consultório, ou quando montam uma clínica, partem para as áreas de gestão. O profissional de medicina, hoje a gente tem medicina como 13º curso, com 109 mil alunos, mas a tendência, a expectativa de mercado é que esse número aumente muito mais. Apesar de a gente ter algumas barreiras legais impedindo a criação de novos cursos de medicina, em 2013 a Lei de Mais Médicos estabeleceu que os novos cursos de graduação em medicina seriam criados através de chamamento público autorizado pelo ministro da Educação. Em 2018, o Temer editou a portaria 325 e pedindo a abertura de novos cursos de medicina,
mas isso não conseguiu conter a abertura de novos cursos, que com decisões judiciais, com teses defendidas por grandes escritórios de advocacia especializados nessa área, tem conseguido judicialmente abrir novos cursos de medicina, e a expectativa é que esse número de médicos colocados no mercado, saídos dos cursos de medicina, duplique ou triplique nos próximos 5 a 7 anos, e se torne muito maior quando essas faculdades estiverem em pleno funcionamento, porque aí vão colocar aproximadamente as faculdades que estão em andamento no MEC, mais de 40 mil novas vagas de cursos de medicina. Então, isso é um número muito grande de médicos, é um processo semelhante ao que aconteceu com os engenheiros de 2000 para cá, que hoje a gente tem uma quantidade muito maior de engenheiros no mercado. Antigamente, em 2000, o engenheiro tinha salários altíssimos, que rivalizavam com os salários de medicina, e hoje a gente vê engenheiros dirigindo Uber, né? De forma alguma, estou dizendo que isso vai acontecer com a medicina, não é, o objetivo disso, mas o fato é que vai ocorrer uma competitividade cada vez maior. Os cursos de residência médica, que hoje atendem a 30% da população dos médicos formados, dificilmente vão conseguir atender 10%, 15% desses médicos. Então, cada vez maior a necessidade de qualificação, de capacitação desses médicos, de formação, cada vez maior a importância da especialização, da pós-graduação lato sensu, a pós-graduação médica, a pós-graduação em gestão, porque vários desses profissionais vão optar por trabalhar em grandes instituições. Já não existe mais aqueles pequenos consultórios médicos, o médico se formava, montava seu pequeno consultório e vivia disso a vida inteira. Hoje está cada vez mais difícil viver dentro dessa realidade. Hoje as grandes organizações, as grandes redes, as grandes health techs têm conseguido mudar o perfil da profissão. E a essa mudança, esse profissional precisa se adaptar. Então, resumindo, finalmente, né, eu acho que as grandes tendências e as grandes questões em relação à gestão de saúde é o maior investimento na formação médica no país, tanto em nível de graduação quanto em nível de pós-graduação. Todos os grandes negócios de educação em medicina têm crescido muito, têm crescido bastante, e as ofertas vão se segmentando e especializando cada vez mais. A evolução tecnológica da medicina, que requer uma qualificação constante desses profissionais, a necessidade de formação contínua na área de saúde. Dificilmente o profissional, independente da área, um biomédico, um enfermeiro, um nutricionista, um psicólogo, um médico, ele vai ter que ter essa rotina de estar estudando ao longo da sua vida, ao longo da sua carreira, como padrão. Maior profissionalização das operadoras de saúde, grupos hospitalares e demais indústrias de saúde, laboratórios de análises clínicas, hospitais, operadoras de saúde. A gente vê na Bolsa de Valores 3 grandes grupos, né, um de cada dessa rede, comprovando isso. A rede DOR, que hoje vale 110 bilhões de reais, Upvida e Intermédica, né, essa grande fusão que vem acontecendo no setor de operadoras, e na Laboratórios DASA, por exemplo, aí, como representantes de cada uma desses grupos, né, que vem consolidando profundamente o setor, tá? Especialmente nessas áreas em que eu citei esses exemplos. Também a movimentação do mercado financeiro para a área de saúde, desde que essa resolução, essa mudança legal de 2015, a gente viu pelo menos uns 7 ou 8 search funds vindo ao Brasil, buscando negócios na área de saúde, private equities também, e várias empresas, e uma movimentação muito grande do setor financeiro em direção ao setor de saúde. E, principalmente, a migração dos profissionais de saúde para a gestão, seja por maior atratividade, seja por necessidade profissional, seja por falta de oportunidades, às vezes, dentro da área fim, e que acaba migrando para a área de saúde. E a maior parte desses profissionais, durante a sua graduação, não recebeu nenhuma formação em gestão e precisa complementar essa formação em cursos de especialização, em cursos de pós-graduação. Então, basicamente, é essa visão geral. Tentei sintetizar aí um tema que é bastante complexo, né? Trazendo os principais pontos e as principais causas desse crescimento da pós-graduação em saúde, e talvez justificando também a oferta da criação dessa linha de MBAs específicos em saúde, para o profissional de saúde, tanto na área de gestão, quanto nas áreas de tecnologia, na área de logística e serviços,
e na área de tecnologia em saúde, que é um tema bastante emergente e necessário para todos os profissionais da área. Então, obrigado pela oportunidade de colocar esse ponto de vista e desejo um excelente fórum para todos. Muito bom. Muito obrigado, Marcelo, pela palestra. Você tinha 13 segundos ainda. Poxa, tá conseguia. Foi exatamente. Limite. Foi 25 minutos mesmo. Muito obrigado por ter mantido o tempo. E realmente, parabéns aí pela capacidade de síntese que você teve, né? De trazer essa linha de tempo aí que a gente vê na gestão de saúde. Bom, vamos então para a nossa segunda apresentação. Agora eu vou convidar a doutora Daniele Pimentel para falar sobre o futuro da pediatria no Brasil. Obviamente, agora a gente já vai para uma área bastante mais, vamos dizer assim, específica, né? E antes de passar a palavra para ela, só vou rapidamente falar um pouquinho das qualificações da doutora Daniele. Ela é médica pediatra graduada em medicina pela Universidade de Estácio de Sá. Ela tem MBA executivo em administração e gestão de serviços de saúde pela FGV, executivo em gestão de saúde com foco em operadoras, seguradoras e redes hospitalares. Coordenadora médica e líder do projeto de melhoria contínua da linha de pediatria do Hospital de Clínicas Mário Lione, UHG/AMIL, chefe de serviço de pediatria do Hospital Geral do Rio de Janeiro, Exército Brasileiro, e é com grande prazer que ela coordena a pós-graduação em pediatria do IBS Saúde também. Boa noite mais uma vez, doutora Daniele, seja muito bem-vinda e a palavra é sua. Boa noite a todos, muito obrigado pelo convite. Deixa eu tentar compartilhar minha tela. Vocês já conseguem ver minha tela direitinho? Só clica no slide para que isso. Fechou. Já está? Ok. Perfeito. Então, vamos começando a apresentação, que eu vou falar sobre o futuro da pediatria no Brasil, aonde estamos e aonde iremos chegar. Para que comecemos a falar da pediatria, como eu não sei o nosso público, se tem algum pediatra aqui, né? O ideal é começar falando pela história da pediatria. Então, a pediatria, por palavra, vem do grego. Junção de duas palavras gregas, paidos, que significa criança, e atreia, que seria aquele que cura. A pediatria é a especialidade médica dedicada à assistência à criança e ao adolescente nos diversos aspectos, sejam eles preventivos ou curativos. Quando a gente fala do surgimento da pediatria, a gente pode dizer que os primeiros centros de auxílio médico com atendimento exclusivo para essa especialidade foram criados na Europa durante o século XVIII, mais precisamente em Paris, e o pioneiro foi o Hospital Enfant Malade, inaugurado em 1802 na cidade de Paris. Quando a gente faz uma timeline do surgimento da pediatria no mundo, a gente começa no início do século XVIII, em que o vigário da igreja de Saint-Sulpice transformou um antigo internato em um pequeno hospital paroquial, o Hospital Menino Jesus. Em 1751, esse mesmo hospital paroquial foi tornado Fundação Real, transformando-se na Casa Nacional dos Órfãos, ainda em Paris, na França. Já em 1778, Suzanne Necker, que foi esposa do ministro das Finanças do rei Luís XVI, criou um hospital, organizando a estrutura, criando leitos dedicados à medicina e cirurgia de adultos, pois ela tinha um propósito exemplar de que cada paciente tivesse um leito individual. Mas ainda em 1778, ainda não tínhamos abordagem da pediatria. Somente em 1802, o Conselho Geral do Hospital Necker, em Enfant-Malais, decidiu reunir os órfãos do orfanato, fundando uma fundação chamada Found Children, nos subúrbios de Saint-Antoine, e transformando esse primeiro hospital da Casa dos Órfãos no Enfant-Malais, que hoje ainda atende por esse nome. Essa foto é o prédio que é tombado, patrimônio histórico em Paris, e do lado dele, esse prédio que vocês veem espelhado, é o prédio já com todo esse hospital reformado,
e hoje esse hospital ocupa todo o entorno desse patrimônio que foi tombado. Em 1830, os hospitais pediátricos se espalham pela Europa, abrindo também a Áustria, Alemanha, Polônia e Inglaterra. E em 1885, somente nesse ano, que os Estados Unidos da América começou a sua jornada na pediatria, fundando o Children's Hospital of Philadelphia. Agora, quando falamos da pediatria no Brasil, nós começamos em 1738, onde nós tivemos a Roda dos Expostos, com a fundação da Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro. Então, a nossa história da pediatria no Brasil começa no Rio de Janeiro. Não levem a mal os paulistanos, os nordestinos, mas a história da pediatria começou no Rio de Janeiro. Seguindo em 1790, com o primeiro guia de puericultura em língua portuguesa, traduzido pela família Moncorvo Filho. Em 1808, foi com a chegada da família real ao Rio de Janeiro, a família real promoveu o desenvolvimento de hospitais e hospícios. Já em 1818, a Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro implanta o Hospital São Zacarias para o atendimento dedicado ao público pediátrico. Em 1854, foi fundado o Imperial Instituto de Meninos Cegos no Rio de Janeiro, já sendo um pouco mais específico para as particularidades da faixa etária pediátrica. Em 1778, o Dr. Carlos Arthur Moncorvo de Figueiredo criou a Clínica de Moléstias da Criança na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Em 1881, nós tivemos a inauguração da Policlínica Geral do Rio de Janeiro com o primeiro consultório infantil para a parte de ambulatórios. Em 1882, considerado um marco para a pediatria, em que foi ministrada a primeira aula de pediatria do Brasil, com o Dr. Carlos Arthur Moncorvo de Figueiredo, dando a primeira aula de pediatria na sua própria residência. Em 1889, o Dr. Arthur Moncorvo Filho traz o modelo francês de puericultura para o Brasil, fundando o Instituto de Proteção e Assistência à Infância do Rio de Janeiro. Em 1910, Dr. José Carlos Rodrigues criou a Policlínica das Crianças no Rio de Janeiro e o Dr. Fernandes Figueira funda a Sociedade Brasileira de Pediatria, até então, no Rio de Janeiro. Em 1914, houve a fundação com o Dr. Arthur Moncorvo Filho do Instituto de Assistência à Infância em Niterói e também a fundação da primeira escola de formação em pediatria no Rio de Janeiro. Em 1916, o Dr. Arthur Moncorvo Filho também faz a primeira obra dedicada à pediatria, em que ele chamou Histórico da Proteção à Infância no Brasil. Já em 1927, as nossas leis também começam a se preocupar com esse público e foi formado o primeiro Código de Menores. E em 1933, a gente pode dizer que houve no Rio de Janeiro a primeira Conferência Nacional de Proteção e Assistência à Infância, que foi considerado o primeiro Congresso Brasileiro de Pediatria. E assim nasceu a pediatria no Brasil. A Sociedade Brasileira de Pediatria, ela sempre faz, a cada 2, 3 anos, a demografia médica. Então, vem trazendo aqui para vocês o número total de médicos no Brasil em 2015, de 183.053 médicos generalistas, ou seja, aqueles que não têm uma subespecialidade, sendo a nível de residência médica e nem de especialização. Já em 2018, esse número saltou para 452.801 médicos generalistas, ou seja, uma razão de 2,18 médicos para cada 1.000 habitantes brasileiros. O número de médicos especialistas nesse ano de 2018 eram de 282.298 médicos com especialidades, com mais de um ou mais títulos de especialistas, o que dá 62,5% de todos os médicos do país, versus 169.479 médicos generalistas, ou seja, sem especialidade, mostrando para nós que a gente ainda tem muito campo
tanto de residência médica quanto de pós-graduação médica. Houve um aumento de 53.436 médicos com títulos de especialistas de 2015 para 2018 por 2 fatores. Um aumento expressivo no número de escolas de medicina no país e melhoria na alimentação e captação dos dados pelas fontes de pesquisas utilizadas para fazer essa demografia médica. Além disso, essa demografia médica também faz uma relação separadas por regiões do país entre generalistas e especialistas. A relação de especialista / generalistas no Brasil é de 1,67 especialistas para cada um generalista. Se vocês olharem a primeira tabela, a gente pode ver marcado que a região sudeste é onde concentra a maior parte dos nossos médicos, assim como também essa razão de especialista / generalista. Embora ali naquela tabela de baixo mostre que a região sul tem uma maior relação entre especialistas / generalistas de 2,27, mas esse número ele sofre um viés no momento que na região sul tem muito menos médicos, então nós temos menos generalistas e menos especialistas. Quando faz essa relação, acaba dando uma razão maior, tá? Mas a região sul, eixo sul-sudeste, é a que tem o maior número de médicos, seguido pela região nordeste, mas com muito menos especialistas. Na região centro-oeste, nós temos uma relação maior também, mas devido à concentração de médicos especialistas no Distrito Federal, porque nos outros estados da região centro-oeste, nós temos poucos médicos ainda. Lembrando que no Brasil, as formas de reconhecimento de especialidades são ainda a conclusão dos cursos de residência médica e a obtenção do título de especialista via prova, concurso, prestado via Sociedade da Especialidade Médica. Como podem ver na segunda tabela, a região Nordeste e Norte ainda tem um menor número, uma relação menor de especialistas e generalistas e também um número menor de médicos. Em relação ao número de pediatras, quando vamos ver o perfil da pediatria, o número de pediatras com residência médica e ou título de especialistas pela SBP pelo Brasil, em 2015 nós tínhamos 31.824 pediatras, e em 2018, 39.234 pediatras, um total de 10,3% de médicos especialistas em pediatria no país, o que dá uma relação de 19 pediatras para cada grupo de 100 mil habitantes. Nisso, a gente pode dizer que a pediatria é a segunda maior especialidade médica do país, ficando somente atrás da clínica médica. Quando vamos ver o perfil de pediatria, podemos ver que, por gênero, o maior público de pediatras é do gênero feminino. Em faixa etária, 56,9% gira em torno de 30 a 49 anos, seguido de 50 a 59 anos. Quando vemos a concentração de pediatras no Brasil, nós vemos que a maior parte, 55%, está no eixo sul-sudeste, empatados Nordeste e Sul, com 16,2%, Centro-Oeste, 8,6%, mas a maior parte concentrada no Distrito Federal, e 4% no Nordeste. Isso deixa claro para a gente que as regiões mais precárias, onde tem uma densidade populacional maior e um número de populações carentes também maior, é onde se concentram menos pediatras. Em relação à nossa pirâmide etária, a gente vê que a nossa pirâmide etária diminuiu sua base, mas o que não significa que não tem campo para a especialidade médica da pediatria, porque a especialidade médica da pediatria atende de 0 a 20 anos, o que significa 40% da população. Então, a necessidade da especialidade médica vai acabar para a pediatria? Não. Crianças e adolescentes ainda representam 40% da população, mas o que a gente pode dizer é que a profissão se tornará cada vez mais competitiva, principalmente nos grandes centros, e ainda escassa nas regiões mais carentes, se não for feita uma política pública que promova essa distribuição dos profissionais. Quando a gente fala num comparativo entre residência e especialização,
A gente vê ainda que a demografia médica de 2020 mostra que 43% dos médicos residentes cursaram 4 especialidades, distribuídas em primeiro lugar, clínica médica, segundo, pediatria, terceiro, ginecologia e obstetrícia e quarto lugar, cirurgia geral. Mas podemos dizer ainda que 1/4 das vagas de residência médica no Brasil não foi ocupado. Das 23.595 vagas autorizadas, apenas 6.245 não foram ocupadas. O que a gente pode dizer também que esses profissionais que não ocupam residência médica são aqueles profissionais que precisam trabalhar e estudar. A residência médica no Brasil ela tem uma carga horária alta de 60 horas semanais. E nós temos profissionais médicos recém-saídos da faculdade que precisam trabalhar, até porque muitos deles financiam sua faculdade com aquele crédito estudantil, FIES, e quando saem da faculdade, eles precisam pagar esse financiamento, e para isso precisa trabalhar. Então, esses profissionais acabam procurando os cursos de pós-graduação como forma de especialização. Desafios da pediatria, a gente pode dizer que a pediatria é uma especialidade essencialmente clínica, então os médicos não ganham por procedimentos. O único procedimento que o pediatra ganha é assistência em sala de parto, e mesmo assim não é todo pediatra que faz assistência em sala de parto, e sim o neonatologista, que é a subespecialidade da pediatria. O médico pediatra, ele não ganha mal. Em média, para 24 horas de trabalho, ele ganha 6.893 ou até mais, dependendo do estado ou município. O teto salarial pode chegar até R$15.423 se ele for médico de família e trabalhar em unidades básicas de saúde. Os comportamentos violentos da população e as condições de trabalho insalubres, assim como as transformações dos contratos de trabalho para pessoas jurídicas, têm diminuído o número de profissionais nas emergências pediátricas e concentrando mais nos consultórios. Os profissionais se concentram mais nas áreas de melhor remuneração, eixo sul-sudeste. Ainda como desafio para nós, a pediatria contemporânea deve se concentrar em tratar doenças prevalentes como a desnutrição, que tem maior incidência nas regiões norte, nordeste e centro-oeste, a obesidade, que tem no Brasil como um todo, os transtornos de ansiedade e depressão, que tem um aumento crescente das tentativas de autoextermínio, famosa tentativa de suicídio. Isso também é um desafio para os pediatras. As doenças respiratórias relacionadas à poluição e aos novos vírus, vídeo Covid, influenza, H3N2, as arboviroses, dengue, zika, chikungunya, o retorno das doenças que haviam sido erradicadas no nosso país pela vacinação em massa, como, por exemplo, o sarampo, e as violências físicas e sexuais que ainda assolam muitas das nossas crianças e são um desafio para o médico pediatra. Além disso, o uso da telemedicina como aliada, veio a pandemia para mostrar isso para a gente, que quem tem consultório, quem investir no consultório, precisa atender por teleatendimento, precisa se familiarizar com a telemedicina para poder acompanhar o crescimento. Além disso, as grandes health techs que vêm como grandes concorrentes nossos, aqui no Rio de Janeiro, principalmente o BIP Saúde, vem crescendo cada vez mais, doutor consulta também, acabam competindo com os médicos que estão em seus consultórios. As operadoras e seguradoras de saúde que viram que prevenção de saúde é uma grande chance, é uma grande economia monetária para a operadora e seguradora de saúde, estão desenvolvendo tanto ambulatórios presenciais como de telemedicina, então isso é uma grande concorrência para o pediatra de consultório. O uso de mídias sociais como aliada do pediatra para captação de clientes, de pacientes, esclarecimento da população, esclarecimento dos pais, da família, babás que hoje ficam com muitas das nossas crianças. A gestão financeira do consultório, como o Marcelo muito bem disse, de forma brilhante na palestra dele, o médico ele não aprende na faculdade de medicina a ser gestor, ele não aprende a fazer gestão financeira, ele não aprende a fazer gestão do consultório. Nessa pandemia, eu pude ver muitos dos meus colegas que tinham consultórios muito famosos declinando monetariamente e alguns fechando seus consultórios. Então, gestão financeira vale muito a pena para manter a viabilidade do seu negócio. Então, algumas faculdades de medicina, com alguns gestores, coordenadores, estão trazendo algumas cadeiras de gestão para dentro da faculdade de medicina e outros trazendo
para as especializações residência. E nós, no IBS Saúde, queremos trazer também para a nossa pós-graduação de pediatria uma cadeira de gestão financeira para os consultórios dos pediatras. Além disso, nós temos também pediatras indo para os cargos de gestão em saúde, coordenação, gerência, direção de grandes hospitais, operadoras e seguradoras de saúde, pública e privada. Eu consigo citar para vocês 2 grandes, que eu não posso falar o nome aqui por compliance. Nós temos hoje um grande CEO da Unidade Brasil da OHG, a AMIL, que é um pediatra. Nosso coordenador da AMIL aqui no Rio de Janeiro é pediatra. Eu trabalho na AMIL, sou pediatra. Grande coordenador também de relacionamento do grupo Notre Dame Intermédica, também é pediatra. Então, temos muitos pediatras também partindo para os cursos de gestão, para que a gente possa cada vez mais investir e melhorar a saúde do Brasil. Muito obrigada. Essa foi a minha palestra. Espero ter contribuído bastante, agradeço o convite e estou aberta às questões no final. Ligar o microfone, senão eu não consigo falar. Muito obrigado, doutora. Também foi exímia aí no tempo, ainda com sobra, tá certo? Muito obrigado mesmo. Ok, dando prosseguimento, a gente já está com 3 ou 4 perguntas, e já, assim que o professor Eduardo Teixeira terminar a parte dele, a gente vai responder. E realmente eu não estava enganado, né? A pediatria, com certeza, é uma área extremamente importante, sem menosprezar nenhuma outra área da medicina, né? E é interessante que nas áreas onde mais a gente precisa é onde está mais carente, né? Não só a pediatria, mas todo o processo de saúde que cerca a pediatria, né? Se você me permitir 2 minutinhos, doutora, eu como educador e preocupado com a educação no nosso país, né? Eu vejo que essa ponte entre o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde, né? Agentes de saúde e o que fazer com mães e filhos nas regiões carentes, talvez seja um dos principais desafios que a gente tem, e ninguém está olhando para isso de forma sistêmica, né? Porque se você pegar certinho, né, é muito mais talvez na parte neonatal, né? Mas se a gente pegar aqueles primeiros 1000 dias da criança, né? E essas crianças que às vezes vêm ao mundo em condições super complicadas, principalmente no nosso país, né? E efetivamente poder juntar, eu iria até além, não é nem uma política de pública, é uma política de Estado que faça com que eu possa cuidar da mãe, que normalmente é uma jovem, em muitos casos adolescente, né? E essa criança, de uma forma mais sistêmica, a gente teria uma alavancagem enorme para criar uma sociedade muito melhor, né? No que tange à formação, não só física, clínica, mas a formação do indivíduo, e termos a possibilidade de melhorar a qualidade de vida de todas essas crianças que um dia serão a base da nossa sociedade. Mas se a gente entrar nessa conversa, a gente vai ter que ficar umas 4 horas, né, só em torno desse assunto. Mas vale colocar que aqui a gente tem basicamente pessoas ligadas à área da saúde, né? E agora, é com prazer que eu vou apresentar o professor doutor Eduardo Teixeira, né, que vai falar um pouquinho sobre essa parte toda da gente tornar, de uma forma mais pública, né, a qualificação pelo médico no que tange a pós-graduação, né, no contexto da liberdade do seu exercício. O professor Eduardo, ele é professor associado do Departamento de Cirurgia Geral e Especializada da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio, coordenador da pós-graduação em Cirurgia Plástica da Ensine, mestre em Cirurgia pela Universidade Federal Fluminense, UF, doutor em Cirurgia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, e presidente da ABRAMEPO, Associação Brasileira de Médicos com Expertise de Pós-Graduação. Doutor Eduardo, seja muito bem-vindo. Obrigado por ter aceitado o nosso convite aqui e trazendo uma temática que é super atual, né?
e tem muito a ver num contexto, talvez, de transição entre as características de como os médicos se especializam versus o valor da pós-graduação nesse elemento ou como instrumento para a especialização. A palavra está com o senhor. Muito obrigado. Eu agradeço a oportunidade, porque esse tema realmente é um tema... O Marcelo falou, a Daniele falou, e, de alguma maneira, as palestras se conectam, porque a gente está falando de realidades novas na medicina e a gente tem que entender que o mundo é dinâmico, as coisas são dinâmicas, as coisas mudam. Eu escuto muitos colegas um tanto céticos. Ah, não, mas, como a doutora Daniele falou, as regras no momento são essas. Mas eu acho que as regras no momento estão erradas. Eu acho que elas estão erradas desde que foram implantadas. Já estou me adiantando aqui na minha palestra. Mas eu acho que não só elas estão erradas, foram mal formuladas, mas como eu tenho certeza de que a situação, as circunstâncias colocadas pelo Marcelo, pela Daniele, né, vão obrigatoriamente fazer com que algumas coisas sejam revistas nessa questão da formação médica, da especialização médica, do exercício pleno da profissão, que é um direito constitucional e um direito legal, e o exercício pleno não pode ser separado da possibilidade de você publicizar. Porque como é que você pode falar exercício pleno se o paciente não chega no seu consultório? Como é que você pode falar exercício pleno se você é alijado previamente de um processo seletivo, de um concurso? Então, em toda a essência, por vários lados que você for conversar sobre essa questão, que hoje, como eu disse, como ela será cada vez mais relevante na medida em que a gente tem mais médicos formando, e eu já vou me adiantando, então está aqui. Um breve histórico. A regulamentação da profissão médica no Brasil é de 1957. O Conselho tinha sido criado um pouco antes, em 1945, mas a própria lei de 1957 foi que transformou o Conselho numa autarquia, deu a ele o status de órgão regulador, e esta mesma lei de 1957, que eu vou mostrar daqui a pouquinho, é até hoje a única que diz quem é médico e o que precisa para o cara exercer a medicina. Entre as atribuições do Conselho, nessa lei, que o arrumou, estava, obviamente, a proposta de leis, de atualizações das leis, né? À medida que o mundo é dinâmico. Então, a medicina está mudando, precisamos criar leis para falar de especialidade, precisamos criar leis para falar de mecanismos de formação. O Conselho não fez isso. O Conselho ele preferiu, é uma questão apenas de como a coisa foi conduzida, o Conselho preferiu regular a medicina através de resoluções, através de normas, e em vez de propor leis. Claro, nem toda matéria precisa passar pelo Congresso Nacional, nem toda matéria precisa ser submetida a um Congresso que tem lá suas limitações também, nem toda matéria da atividade médica precisa ser prevista em lei. Mas a gente vai ver daqui a pouco aqui porque que eu acho que, desde o início, essa questão da especialização tem pontos frágeis. A AMB, por sua vez, Associação Médica Brasileira, é uma instituição respeitabilíssima, com uma história linda de luta pela profissão, pela classe médica, mas é uma entidade privada. Uma entidade privada que luta, como a gente falou, pela classe médica. Eu participei, quando garoto, de assembleias, discutindo honorários de convênio, e botava a MB lá no céu. A MB ajudava a gente a ir lá nos convênios, brigar por as tabelas de honorários médicos, né, que a gente teve primeiras aqui, né, decentes, foram as tabelas da MB. Aqui não vai nenhuma crítica à existência ou à atuação da MB,
mas sempre a ressalva de que a MB é uma associação privada cujo objetivo principal é privilegiar, e está no Estatuto. Está no Estatuto da MB, que está no Google, para quem quiser achar. Está lá no Estatuto deles, que é uma associação privada que zela pelos interesses dos seus membros. E é bom que isso fique bem claro. Em 81, veio a residência médica. A gente tem o hábito, é normal, de copiar o modelo americano, e aí começaram, a gente já tinha aqui pós-graduação, sempre tivemos, e algumas pós-graduações começaram a se autoproclamar residências. Estou falando aqui porque eu peguei essa época, não sou tão novinho, né? Alguns aqui pegaram, e eu vejo os médicos mais jovens, às vezes, precisam ouvir um pouco de como as coisas aconteceram, para entender um pouco de por que, em alguns momentos, a gente discute. A residência médica saiu uma lei em 1981, que eu vou rapidamente mostrar ela aqui, para dizer o seguinte: a residência é um tipo específico de pós-graduação que precisa ser regulada por uma comissão específica que foi criada, já naquela época, a Comissão Nacional de Residência Médica, mas, pasmem, a principal coisa da lei da residência médica não tinha nada a ver com especialidade, com RQE, com registro. O principal objetivo da lei que criou a residência médica era garantir um mínimo de direitos trabalhistas, já que o médico residente, a partir daquele momento, ele receberia um salário, mas não seria CLT, é uma bolsa. A doutora Daniela já falou, a carga horária da residência é altíssima. Era um médico que, em vez de pagar uma pós-graduação, estaria recebendo. Então, isso tinha que ser regulamentado. Mas, quando se criou a residência, não tinha nenhuma intenção de fazer da residência o padrão ouro da especialização. A lei pensava em vamos organizar o que é uma residência. A residência ganhou esse valor, e isso é muito merecido, ninguém discute, porque, obviamente, o mercado dita isso. Se é uma pós-graduação onde eu ganho e não pago, você supõe que os melhores vão procurar. Se ali tem uma carga horária maior, você depreende que ali vai ter uma boa formação. Se tem uma fiscalização específica de uma Comissão Nacional de Residência Médica ali em cima, então você até entende por que a residência virou o padrão ouro da formação secundária, digamos assim, do médico. Mas nada disso é um dispositivo legal. Na lei não diz que a residência é a primeira opção e muito menos diz que a residência é a única forma de especialização. Vou mostrar já aqui. E aí vem a questão das provas de título. E na década de 80, começou, então, a residência a ser organizada, e se estruturar, e ganhar corpo, e adquirir esse status de forma, digamos assim, preferencial de especialização, deparamos com os dois problemas. Não havia vaga de residência para todo mundo, como não há até hoje, e um problema que hoje parece que ficou esquecido, mas que foi a verdadeira causa da criação das provas de título, que era o que fazemos com os caras todos que estão aí trabalhando, especialistas que formam, os professores das universidades que estão aí formando os novos especialistas e não fizeram residência. Na minha área, a gente sempre fala, o Pitangui não fez residência. Então, o Pitangui não vai ser especialista? Não, o Pitangui vai ter que voltar para a pós-graduação. Não. Então, por isso, se chegou, então, a uma ideia de que as sociedades de especialidade, que já estavam também estruturadas, fizeram convênios com o Conselho, o que eu acho um erro, desde o início, porque o Conselho tinha suas câmaras técnicas que deveriam cuidar disso e não delegar a sociedades especializadas, mas vejam que a intenção naquele momento era pegar quem já estava ali com a sua bagagem, submetê-los a uma prova para dizer, olha, tudo bem, você não precisa fazer residência, você é um especialista. Essa foi a intenção da criação da prova de título. Por isso, a prova de título seria, digamos, a segunda alternativa. As pós-graduações que já existiam e que, àquela altura, também davam ao médico o direito de dizer especialista, poderiam perfeitamente ter continuado como critério. Foi uma questão
discricionária, meramente assim, por opção, que o Conselho resolveu que a prova de título, então, ia existir para aqueles que não quisessem ou que não pudessem voltar para a residência ou para uma pós-graduação, e o Conselho resolveu tirar a pós-graduação dessa lista de critérios. Como eu disse, desde o início, essa postura é passível de críticas, porque o órgão responsável pela formação profissional no Brasil é o MEC. Em todas as profissões, o órgão responsável pela formação profissional é o MEC. E então não se entende bem por que o Conselho resolveu que o MEC não poderia dizer que o MEC é especialista e uma sociedade privada pode. Eu repito, a ideia da prova de título, naquele momento, fazia todo sentido, mas não a prova de título em detrimento da pós-graduação. E vieram, então, essas normas. Não vou ficar lendo, mas só isso é o que diz a lei. A lei de 1957, que todo mundo aqui escuta. Aí vai, muitos colegas novos que estão aqui, escutam, né? Escutam, mas nunca viu. Ela existe. Fica muita coisa no terreno assim do bate-papo. Está lá. Os médicos só poderão exercer legalmente a medicina em qualquer de seus ramos. O direito é amplo após o registro de seus títulos no Ministério da Educação. Não fala em conselho aí. Não fala em conselho. Você pode formar na pior faculdade do Brasil. Se você chegar lá, o MEC carimbar, disser que aquela faculdade existe, está aberta, você chega no conselho, o conselho não pode recusar. Ele vai te dar a sua inscrição, que é a última condição para você poder atuar. Aí eu pergunto, por que o MEC te dá um título de pós-graduação? Você chega no conselho, o conselho diz, não, esse título não serve. E mais ainda, por que chega com outro, que é também do MEC, mas que tem uma chancela na unidade privada? Ah, não, esse serve. Não, mas o MEC respalda os dois. Não, mas o MEC respalda esse, mas esse aqui é respaldado pelo MEC e por uma sociedade. Caramba, essa sociedade está acima do MEC? Então, é por isso que a gente discute. E coisas curiosas, falando então em publicização, que está aí no meu título. A única lei, ou melhor, não é a única, é a última, porque tem anterior a essa. A última lei que fala em propaganda de médicos é de 1942. O Conselho nunca mais propôs uma alteração a essa lei. Ele, como eu disse, coloca o Código de Ética Médica, coloca o Código de Propaganda Médica, coloca lá suas resoluções, que são válidas, porque o Conselho tem essa autonomia, mas, detalhe, por que a gente diz que elas são válidas, mas a gente se considera no direito de contestá-las? Porque, em alguns momentos, elas colidem com a lei. A única coisa que tem escrito nessa lei de 1942 sobre especialidade é algo já bem consagrado, né, que a gente escuta muito, está lá escrito. A gente não pode, não é que não possa exercer, é vedado anunciar mais de 2 especialidades. Você pode fazer 10, mas anuncia 2. E você não pode anunciar especialidade que ainda não esteja admitida, né, no rol de especialidades assim reconhecidas como especialidade médica. Só tem a palavra especialidade nesses 2 parágrafos. Essa lei não fala nada de pós-graduação, de prova de título, de sociedade, de RQE, nada. E é a única coisa que tem prevista em lei, ou, como eu disse, na verdade, se a gente for mais atrás, em 1932, uma lei que já falava sobre o exercício da medicina, dizia que são deveres do médico. Artigo 15 da lei de 1932, que já falava, né, nas regras do exercício. O artigo 15 dessa lei de 1932, se alguém quiser qualquer hora olhar, mas depois me manda aí no final, é o decreto 20.931, de 1932, falava o seguinte: o médico é obrigado a mencionar em seus anúncios somente os títulos científicos e a especialidade. Ele é obrigado a mencionar seus títulos científicos. Não é que ele possa, ele é obrigado. E essa lei está em vigor.
está em vigor. Se o Conselho acha que deve mudar, não mudou até hoje. Então, algumas das resoluções dos conselhos conflitam com essas leis. A residência médica, eu já falei, a residência médica de 81, ela é uma modalidade de pós-graduação. Nada mais do que isso. Destinada a médicos, originalmente, sob forma de especialização, e que aí tinha ali alguma preocupação que os médicos não fossem explorados na residência médica. E os programas conferirão títulos especialistas, como todas as pós-graduações conferiam. Isso apenas estendia à residência uma coisa que já valia para qualquer pós-graduação. O que veio depois disso foi deturpação. Foi deturpação do que era a ideia original. O que é o RQE? O RQE, originalmente, quando eu me formei lá em 85, era um mero ato administrativo. Você acabava uma pós-graduação, ou você fazia um concurso público, ou você fazia a residência já naquela época, já tinha, então, 85, chegava lá no conselho e dizia, olha, acabei aqui, eu virei especialista. Era uma atualização cadastral. O RQE era uma atualização cadastral. Você, além do seu cadastro lá dizer que você era médico, você dizia que você era um médico com uma especialidade concluída, né? Uma formação concluída, seja pela residência, pela prova, por uma pós-graduação, pela prática, que a prática, concursos públicos, você ia lá e registrava. Mais uma vez, o que vem depois disso é distorção na interpretação da regulamentação e que fere questões éticas, que aí eu vou voltar. Cadê, então, o nosso direito ao amplo exercício? Se você é médico, mas se não tiver um RQE, você não pode anunciar, você hoje está sendo alijado de concursos públicos, a Abrametro tem brigado contra isso, porque não é, então, alguma coisa está errada na essência da lei, né? E mais, sociais e políticas. A gente esteve em Brasília conversando com vários deputados e todos ficam meio assim. O que o governo quer? Qualquer governo, tá? Qualquer governo. Antes de mais nada, dizer claro, qualquer governo. O que qualquer governo quer? Dizer para a sua população que tem mais especialistas ou que tem menos. O governo tem interesse em ficar limitando o número de especialistas? Eu não consigo entender. Os médicos que se formam, e como disse o Marcelo, serão cada vez mais nos próximos anos, têm interesse em buscar um título especialista. Pelo menos boa parte deles tem. A quem interessa criar dificuldade e limitação? É um pequeno grupo que já está lá. Eu não tenho medo nenhum de falar isso. Isso interessa a um pequeno grupo que já tem o título. E aí vem a minha dúvida de se, lá no início, quando entregaram a prova de título para as sociedades de especialidade, pensavam realmente, olha aqueles colegas para trás, tá bom. Mas manter isso hoje, quando esses colegas lá para trás já ficaram para trás, e essa prova de título é usada como uma forma de limitar o número de especialistas, e isso acontece em algumas especialidades, já que as provas, vamos lá, as provas não têm critérios uniformes. Se existe especialidade mais importante que outra? Não existe. Isso é um paradigma da medicina. Não existe especialidade que seja mais importante do que outra. Então, por que uma pede 10 anos, outra pede 5? Uma faz uma prova em 4 etapas, outra faz em uma. Quem regula isso? Ninguém regula. Tem alguma coisa errada nessa história. E aí você começa a entender. Colocar limitações na publicidade para não especialistas acaba virando uma forma de você diminuir a concorrência. É um fato concreto. Se você tem os não especialistas não podendo anunciar, você não pode impedi-los de trabalhar, mas você impede que eles anunciem, você está, de alguma forma, interferindo no mercado. E qual é a fundamentação legal para isso? É que eu falei, não tem. O Conselho, durante de 57 até 2022, que nós estamos agora, 65 anos, não propôs uma lei ao Congresso Nacional sobre critérios para definir quem é especialista. Aí vocês, por favor, me digam, isso não tem um interesse social, interesse político, interesse governamental, em saber quem é especialista no Brasil? E quem pode ser, ou qual é o caminho? Isso não pode ficar na mão do Conselho, muito menos o Conselho delegar a entidades privadas. Por isso, eu acho que as projeções para os próximos anos, seguindo aquilo que o Marcelo falou, são muito claras.
mais médicos formando, fora os que estão querendo voltar né, aqui dos países vizinhos. Como é que vai ser para segurar isso? Existe expectativa de aumentarmos o número de vagas de residência? Não, não existe. Nesse ponto, o governo não tem interesse, porque é custo. Então, como é que nós vamos fazer com tantos médicos interessados em se especializar, interessados em se aperfeiçoar, um direito nobre, né, que leva o médico espontaneamente a procurar uma pós-graduação, pagando? Por que você vai tirar dele essa oportunidade? Então, eu acho que a hipertrofia das sociedades e das provas de título, por consequência, desvirtuaram um pouco os objetivos iniciais. Eu acho que sim. Eu sou membro de várias sociedades, sou membro titular do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, uma das maiores sociedades do Brasil. Acho que as sociedades são importantíssimas no seu papel principal, como sociedades científicas, que elas são, todas elas estão lá no Estatuto. Sociedades científicas, sem fim lucrativo. É nisso que elas têm que se pegar, fazer congressos. Agora, o que dizer de uma sociedade científica que faz congresso fechado? Ela pede participação em congresso na prova de título, mas ela mesma não deixa quem não é especialista ir ao congresso. Eu não vou nem citar nomes aqui, mas o que dizer de uma sociedade que age dessa forma? Você não é membro, não pode pagar nem 10 vezes mais, você não entra. E na hora da prova de título, você precisa mostrar participação em congresso. Isso não tem, ninguém vai me convencer que isso está certo. Então, a delegação dos poderes que o CFM deu, né, a AMB e a sociedade, a prova de título como segunda e última via, para mim, isso tem que cair. Existem interesses antagônicos, você não pode dar, né, a raposa tomando conta do galinheiro. Então, há um conflito, e esse conflito vai se aprofundar entre esse duo CFM-MB e os médicos, em geral. Hoje, você tem 30%, 20% dos médicos ao lado da MB. A MB não tem nem 10% dos médicos como membro, né? Mas você diz ali, os especialistas, então, daqui a pouco serão 10%. Mas você vai deixar 90% fora do mercado. É por isso que eu acho que isso não vai funcionar. O mercado regula isso. O mercado regula isso. Não vejo como isso prosperar por muito tempo. Tá? E aí vem a pós-graduação. Ainda tem, doutora, a doutora falou um exemplo muito típico, né, do médico que, às vezes, o pobre precisa trabalhar para pagar, né, pagar seus estudos, e ele, às vezes, não se enquadra numa residência. E vamos para outro exemplo, a medicina é dinâmica, a vida é dinâmica. O cara, com 35 anos, teve uma oportunidade de mudar de especialidade. Mas tem filho, já está trabalhando, ele vai voltar para a residência? Por que ele vai procurar uma pós-graduação? Aí você vai estimular ou desestimular? As normas do Conselho parecem querer desestimular. Ele vai atuar de qualquer maneira, porque a lei não veda, a próprio Código de Ética não veda, ele vai atuar de qualquer forma, mas o cara quer fazer uma pós-graduação, ele quer se especializar, ele quer se aperfeiçoar, o mercado oferece isso a ele, pós-graduação de excelente qualidade, algumas com carga horária igual a da residência médica. O cara faz, mas o Conselho não valoriza isso. Isso não vai continuar assim por muito tempo, porque vai haver essa necessidade cada vez mais. Quantos médicos hoje, e até porque as especialidades, vai acontecer especialidades que vão caindo, até pela própria evolução da medicina. Chega uma hora que o cara, aqui eu não consigo mais, eu vou mudar de especialidade. Aí eu quero fazer uma pós-graduação, eu vou fazer. Mas eu espero que isso possa, lá na frente, me render um reconhecimento, eu poder publicar, eu poder publicizar. Então, isso vai ter que mudar. Os limites do que o Código de Ética diz, as normas, não podem conflitar com as leis. Estou acabando já aqui, eu nem sei como é que está meu tempo, me desculpem aí, eu estou tentando falar aqui, mas eu, na verdade, eu esqueci de olhar o tempo. Não sei como é que eu estou. Você pode falar mais 1 minuto e comer os 5 minutos que sobraram da professora. Não, mas eu acho que 1 minuto ou 2 dá. Estou aqui, o último slide. Tá bom? Só para falar, eu estou aqui, de certa forma. Pode ir fundo, não se preocupe, tá sistêmico, tá muito bom. Continue. Eu estou aqui representando, de certa forma, a Bramep,
que é uma associação que foi criada por um grupo de médicos que estava enfrentando essa dificuldade. Com todo respeito, médicos que se sentiam desconfortáveis, porque botam um anúncio, é chamado pelo conselho. Posta alguma coisa. Na época, nem o Instagram não estava ainda bombando, quando a gente começou a Abramepo há 3 ou 4 anos atrás. Mas o cara é chamado pelo conselho. Está fazendo aquilo que vários outros colegas fazem, mas um ou outro acaba sendo escolhido para ser importunado. E aí você vê, às vezes, até consequências mais chatas. Você tem um azar de ter um paciente insatisfeito e vem um colega e diz: mas você não é especialista, você não podia ter feito. Então, a gente está vendo que a coisa está descambando por um lado errado. Eu cheguei a ver o presidente de um conselho regional de medicina, que depois se desculpou, inclusive, porque o corte não pode ser entre especialista e não especialista. O corte é entre médico e não médico. A gente hoje vê uma grande bagunça em algumas especialidades em que o conselho tem culpa nisso, tá? Porque assim como o nosso conselho começou a legislar em causa própria de alguns grupos, outros conselhos também começaram a legislar dizendo que eu posso isso, eu posso aquilo. Não tem previsão em lei. Não existe lei. A lei do ato médico demorou tanto para o conselho propor lá, palavra feia, né? Para o conselho levar ao Congresso a lei do ato médico, e quando ela foi, já não teve força. E a lei do ato médico foi aprovada toda recortada. O conselho demorou. Achou que não era necessário. Então, aí o conselho hoje tenta segurar entre os próprios médicos. Então, o corte não pode ser entre especialista e não especialista. Médico é médico. Se houver algum corte, alguma circunstância, é entre médico e não médico. Tá? E eu estou dizendo isso aqui até para dizer, qualquer um dos nossos alunos aqui que está fazendo pós-graduação, todos eles sabem que essa é uma iniciativa que a gente faz para nos aperfeiçoar, porque a lei nos garante o direito de trabalhar. Isso não está em discussão, eu mostrei lá, aquela lei de 1957. Então, a Abramepo, eu tenho vários alunos de pós-graduação, eu formei em 85, fui atropelado por uma lei em 89, que na época, atropelado agora, né? Porque quando eu formei em 85, eu fiz um concurso público para professor, sou professor desde 1989, ninguém me pediu RQE, fiz um concurso público para o Estado aqui no Rio, ninguém me pediu RQE, fiz mestrado, fiz doutorado, ninguém falou em RQE. Realmente, o RQE para mim já não faz falta nenhuma, para falar a verdade. Mas você sabe que eu fui pedir, né? Eu fui pedir. E olha bem a resposta do conselho. Não, mas para os formados antes de 89, precisa provar 5 anos. Eu formei em 85. Como eu vou provar 5 anos? Entre 85 e 89. Para vocês verem como a coisa, em alguns casos, beira o absurdo. Eu não tenho como provar 85, 5 anos, em 4. E também como é que eles vão querer que em 85 soubesse o que ia acontecer em 89. Mas só para dar um exemplo de como a coisa é, em alguns casos, eu não estou falando aqui da boca para fora, não. A gente vê que a coisa é estranha. Então, a Abramepo está tentando, de alguma forma, questionar esses critérios, valorizar a pós-graduação, trazer a pós-graduação de novo como um critério de especialidade reconhecido, como sempre foi. Como sempre foi. Para quem forma hoje, pensa que o mundo sempre foi assim, é coisa do jovem, né? Eu escuto, não, mas professor, é a residência ou a prova de título. Isso está assim. Isso não foi assim sempre e certamente não ficará assim para sempre. O jovem sempre acha que o mundo começou quando ele nasceu. Então, eles acham que assim foi. É imutável. Não era sempre assim. O que a gente quer apenas é trazer a pós-graduação para o lugar que ela já teve. O MEC é o órgão responsável. E olha só, nós fizemos já algumas ações, já tivemos 2 sentenças favoráveis em várias federais, tá? Que o Conselho, obviamente, recorreu, está lá. Mas, só para encerrar aqui, olha o que o Conselho respondeu no seu recurso de apelação, tá? A juíza, né? Respondeu sobre a sentença da juíza que disse que os membros da Abramepo poderiam publicizar a pós-graduação porque ela entende que isso é um direito e até uma obrigação. Como eu já disse, o Código do Consumidor também diz que a gente é obrigado a falar tudo que a gente tem, né, de formação. O CFM diz lá que, para aclarar, desde já esclarecemos que o CFM não proíbe médico de divulgar seu tipo de formação.
Então, só faltou o CFM informar isso aos CRMs. Mas a gente está pedindo. A gente está pedindo ao CFM, por favor, então que informe isso, porque isso aqui eu tirei do recurso que eles apresentaram em vara federal. Isso é um documento oficial. Não fui eu que escrevi, nem a Abramep escreveu. Foram os advogados do CFM. Não há proibição do CFM nesse sentido. Os médicos podem divulgar seus cursos de pós-graduação após a emissão do título pelo MEC. Só faltou informar aos conselhos regionais. Tá? Trecho retirado da apelação apresentada pelo CFM. Então, a mensagem aqui da minha apresentação, desculpa ter passado um pouco tempo, o médico tem seu livre exercício garantido pela lei e o direito de publicizar, embora esteja ainda nessa fase conturbada, quem quiser pode publicizar e comprar uma brigazinha, que a gente compra a briga junto, porque é uma briga boa. Não tem nada de errado em alguém que faz uma pós-graduação pelo MEC apresentar o seu paciente. Né? Eu não estou incitando, porque as regras existem, como a doutora falou, mas a gente não concorda, então a gente tem que, em algum momento, dizer, olha, eu não concordo, vamos ver aí o que a gente pode fazer para ajudar a consertar. Tá bom? Obrigado aí pela oportunidade, estou aí meus contatos e fico à disposição para as perguntas. Muito obrigado, Eduardo. Posso chamar de Eduardo, né, professor? E realmente elucida bastante bem. A única coisa, se vocês me permitem, eu não sou médico, mas eu já fiz alguns trabalhos na área de gestão hospitalar, gestão da saúde, e já dei aula para muito médico em cursos de formação de gestão hospitalar e gestão de saúde. É interessante como a medicina ela só muda por falta de escolha. É impressionante. Né? Se a gente pegar a evolução desses processos da gestão hospitalar, da gestão da saúde, eles eram totalmente amadores, porque o médico que não tinha nenhuma experiência em gestão assumia a gestão. Né? E aí, depois dos custos elevados, evoluímos nos últimos 15, 20 anos e realmente, né, e com a entrada do capital, que o Marcelo deixou muito claro, né, você tem parâmetros que hoje não. Se você vê quem que eles contratam para ser CEO, diretor-geral, etc., não estou falando da parte médica, estou falando da parte de gestão, né? São grandes profissionais de administração. Ótimo. A tecnologia, mesma coisa, principalmente no Brasil. Você vê toda essa parte de telemedicina, etc., veio goela abaixo agora com a pandemia, né? Mas você vê que há resistência no processo. E muito provavelmente, com essa enxurrada de médicos que vão entrar no mercado em função do número de vagas, etc., vamos correr atrás para poder trazer o bom senso à tona de forma oficial no exercício da profissão médica, né? Como você bem disse, não separando o médico de especialista, né? O médico de médico, né? Mas trazer isso como um componente oficial para dentro da profissão. Eu não sei se a minha visão é muito simplista, né? Mas é a visão que eu tenho, né? A gente é impressionante, né? E isso, eu particularmente, eu vou agradeço a contribuição de todos. Eu acho que, apesar dos assuntos não convergirem, houve uma convergência em torno de tema, né? E eu acho que isso que foi bastante importante. Eu vou aproveitar agora, nós tivemos 4 perguntas aqui. As primeiras 2 perguntas, a primeira aqui que apareceu para mim, a pessoa não quis se identificar, não tem problema. E a segunda pergunta, que foi a Roberta que fez, eu vou falar as 2 perguntas e eu acho que elas são relacionadas. E vou pedir para o Marcelo dar o primeiro pitaco, né, de resposta, e depois, se a doutora Daniele e o doutor Eduardo quiserem falar também, tá tudo certo. A primeira, que é anônima, é: qual o maior motivo que induz nós, profissionais da saúde, a realizar o MBA de gestão em saúde? Né? E a segunda pergunta, que vem da Roberta: Marcelo, por gentileza, tendo em vista a importância da gestão em saúde, levando em conta toda essa demanda decorrente dos últimos 2 anos, sobretudo, qual o diferencial
traria, né? Qual seria o diferencial ao profissional que já atua, porém não tem especialização na área? Então, há uma correlação muito forte entre essas duas perguntas. Marcelo, fica à vontade, por favor. Perfeito, Stavros. Muito obrigado. Obrigado, Eduardo. Brilhante. Obrigado, Daniele. Poxa, foi enriquecedor demais. Essa pergunta, eu vou fazer uma pequena comparação. Há 25, 30 anos atrás, a gente tinha aquelas academias de ginástica de bairro. Tinha aquele cara que era um professor de aeróbica, que dava aquela aula bem bacana, que tinha uma relação legal com o seu público, que conseguia tocar a academia de uma forma até amadora. Não tinha muito conhecimento de gestão, era um cara que não tinha muito conhecimento de marketing, planejamento estratégico, de contabilidade, de finanças, mas era um cara que tinha um relacionamento muito bom com o seu público e a concorrência era mais amadora, era uma concorrência que se nivelava. Com o crescimento das grandes redes de academia de ginástica, a gente tem hoje uma companhia atlética que tem mais de 500 lojas, que quando vai comprar um aparelho, compra 500 daqueles aparelhos, a metade do preço daquela academia que compra um aparelho só. Os modelos de gestão muito mais sofisticados, modelos de marketing, gestão comercial, gestão de TI, seus processos, o seu modelo de negócios é mais profissional. A mesma coisa vem acontecendo na saúde. Os grandes hospitais, essas grandes redes, Reddor, Upvida, Hospital Care, são redes extremamente profissionalizadas. As grandes redes de laboratório são extremamente profissionalizadas, têm departamentos de marketing, de logística, de TI, muito mais sofisticado do que as pequenas clínicas, do que os pequenos hospitais, do que os pequenos laboratórios. A competição fica muito assimétrica. Então, esse profissional que está aqui dirigindo uma pequena clínica, que está dirigindo um pequeno consultório, que está dirigindo um hospital de médio porte, ele tem que se preparar para os novos desafios de gestão, para os novos modelos de negócios muito mais complexos. E esse cara que atua em nível executivo nessas grandes organizações, ele tem que ter uma formação muito mais sofisticada em gestão. Porque o biomédico, o enfermeiro, né, como eu falei aqui, o nutricionista, o médico, ele não tem disciplinas de gestão. Não aprende planejamento estratégico, não aprende sobre TI, não aprende sobre finanças corporativas, não aprende uma série de temas que são exclusivos de gestão, adaptados às especificidades do setor de saúde. Então, essa é a necessidade da formação, né, e desse aprendizado contínuo e de uma especialização maior em gestão. Os desafios são muito maiores e o nível de concorrência e profissionalismo das organizações muito mais alto. Espero ter respondido. Eu acho que sim. Aqui, pelo menos, não houve manifestação por enquanto. Posso acrescentar? Claro, já ia oferecer para você e o Eduardo falarem. Fica tranquila. Eu ainda acrescentaria o seguinte, não desmerecendo os engenheiros e os administradores que fazem a gestão hospitalar, trabalho com muitos, fazem tudo de forma muito brilhante, mas acredito que cada um tem a sua importância e cada um tem o seu papel. Ser médico e ser gestor hospitalar traz o olhar do médico para as questões que envolvem os pacientes de uma forma que o administrador e o engenheiro não têm. Então, ser gestor e ser médico, tanto faz na operadora de saúde, na seguradora de saúde ou dentro do hospital, não é simplesmente fazer gestão de escalas de plantão. Não é simplesmente fazer gestão do que se tem numa emergência, do que se tem numa UTI de material. Vai muito além disso. Vai além do nível de satisfação do cliente. A gente consegue saber qual é a necessidade real do nosso cliente. A gente consegue saber, como gestor, qual é a necessidade daquele mercado no entorno daquela operadora, daquele hospital. A gente consegue ter um olhar que chega perto do paciente, porque a relação médico-paciente é a gente que sabe estabelecer. E nessa relação médico-paciente, a gente, como gestor, consegue ver e depreender o que aquele cliente necessita com particularidade e especificidade. Então, ser gestor hospitalar é ter o carinho, é ter um olhar específico de cada um dos cantos do funcionamento de um hospital, desde uma saída de uma água pressurizada
perto, de repente, de um berço, de uma UTI neonatal, e dizer que aquilo ali não pode estar ali, até, por exemplo, um lactário que queiram substituir para colocar estoque de material de farmácia. Então, ter um olhar do médico ali como gestor faz muita diferença. Então, eu contribuo dizendo que o diferencial de fazer um MBA de gestão em saúde, mesmo sendo médico, é conseguir ampliar o seu cuidar. Quando eu era somente médica na assistência, eu fazia a medicina com gosto para cuidar do paciente. Quando eu me tornei gestora, eu não deixei de fazer assistência, eu só tornei a minha assistência diferente. No consultório, eu cuidava de 20, 30, 100 pacientes. Gestora de hospital, gestora de operadora, eu cuido de todas as vidas da operadora e mantenho a saúde financeira dessa operadora, porque eu consigo dizer que é o paciente certo, no local certo, no momento certo, com a estrutura adequada. E esse olhar, gente, só o médico pode ter, só o médico. Muito bem, excelente, muito bom. Eduardo, você quer adicionar alguma coisa? Não, eu vou só repetir o básico aqui. Você falou, Travos, o que a gente vê, né? Eu vivi essa época onde o médico achava que ele fazia tudo, ele queria ser o administrador e um monte de desastre. Eu concordo com tudo que já foi falado, é só repetir. O médico é a pessoa que conhece o ambiente, e você botar o administrador não médico também me parece, às vezes, o cara tem que ser bom demais para ele realmente, né, aprender o suficiente. Mas, por outro lado, ser médico só não qualifica ninguém para administrar um hospital. Isso que vocês colocaram, eu sou engenheiro de formação, não fiquei preocupado com nada que a doutora Daniele colocou, né? Mas se você tiver que ter pessoas especializadas fora da medicina para cuidar da área médica hospitalar, que sejam em áreas de suporte, né? E que isso seja feito de forma integrada. Então, obviamente, para cuidar da cadeia de suprimentos, nada melhor que alguém que entenda de supply chain, que não tem que ser médico, com certeza não, que ele vai desperdiçar o contexto do valor dele. Mas na hora de fazer um planejamento, o exemplo que você deu é fantástico, né? A preocupação de não poder ferir via um acidente uma criança que esteja num lugar, etc. E assim vai. Muito bom. Ok, eu tenho certeza que vocês cobriram. Se houver alguma dúvida, por favor, não deixem de perguntar. A gente tem mais uma colocação aqui, deixa eu ver, cadê aqui? O Marcelo mandou um recado aqui para os nossos perguntadores. A gente já foi, da gestão já foi. Aqui eu acho que, quando o Vitor fez essa pergunta, que ele colocou Marcelo ou Daniele, é que o Eduardo ainda não tinha falado, né? Então, se você me permitir, Vitor, vou propor a questão para os três, que eu acho importante. A evolução do conhecimento e do método científico na área médica caminhou no sentido de uma profunda especialização da atuação médica. Recentemente, vemos a valorização do profissional generalista, capaz de integrar não apenas uma especialidade no diagnóstico e tratamento, né? Os profissionais de saúde do futuro, né, devem caminhar no sentido da especialização ou generalização do conhecimento. Quem inicia? Voluntários. Aí seria mais para o Eduardo e para a Daniele, inicialmente, né? E o Marcelo com a experiência que ele tem na área, né? Olha, esse é um tema complicado, realmente, porque o mundo é dinâmico, a gente está vendo a prova de como o mundo é dinâmico, né? Vai e volta. Nos modelos ideais, existe uma proporção de médicos generalistas e médicos especialistas. Existe uma ideia de que você tem que ter em alguns postos chaves os generalistas e em outro extremo o especialista. E deve haver uma proporção para isso. Mas aí tem que se ter cuidado para não formar, de fato, um médico diferente do outro. Claro que em algum momento isso é inevitável. Mas a questão é mais complexa, porque você vê o seguinte, nós vivemos um momento em que se incentiva, de fato, o nosso conselho faz dessa forma,
né, a especialidade, valoriza demais a especialidade a ponto de quem não tem a especialidade registrada fica alijado de concurso, de emprego, de tudo. Mas você está atendendo no pronto-socorro o paciente infartado, um recém-formado. E mais, há algum tempo aqui no Rio, a doutora Nané deve lembrar, uma colega foi punida pelo próprio conselho porque se recusou a atender uma criança e eu não sou pediatra, não sei atender a criança. E o conselho puniu. Quer dizer, o mesmo conselho que diz que você não é especialista, diz que você tem que saber o suficiente para atender a qualquer um no primeiro momento. Então, eu acho que, na verdade, essa proporção ela existe. A gente vai ter postos para generalistas e vamos precisar formar bons generalistas e vamos ter, claro, os postos para os especialistas. Mas o que nós não vamos poder nunca deixar de entender é que cada médico em si vai ter que ter a capacidade de, mesmo sendo especialista, não deixar de, não perder as condições de ser um generalista em alguma circunstância. Não se pode exigir do generalista que ele faça medicina de ponta, mas ele vai ter que saber, nem que seja para poder identificar um problema e encaminhar. Então, acho que a gente ainda vai precisar trabalhar na formação do médico integral. Essa é a primeira coisa. O resto, tá bom. Aí é consequência de política de saúde. Você vê ali onde precisa de generalistas e onde precisa de especialistas. Mas isso não pode fazer com que a gente mude o nosso foco de formar um médico com a capacidade de, nas circunstâncias, atuar da melhor maneira possível. Doutora Daniele? Eu acho que essa pergunta é uma pergunta muito interessante, capciosa. Eu acho que cabe o seguinte, na medicina a gente precisa dos dois, né? Como o doutor Eduardo bem disse. A gente precisa do generalista, a gente precisa do especialista. Sendo gestor, mesmo sendo pediatra, eu não atuo sendo gestora como pediatra, eu me torno generalista, né? Então, o gestor de saúde, ele é generalista. Mas, como eu disse na minha palestra, atender criança não é atender adulto em miniatura. Criança a gente sempre vai ter, adolescente a gente sempre vai ter. Então, especialidades como, por exemplo, pediatria, a gente precisa continuar tendo, né? Como o doutor Eduardo mesmo falou, o próprio conselho que aconselha, ele também pune quando o pediatra não está trabalhando naquela unidade. Quando a unidade ela abre uma emergência, ela tem que respeitar a RDC 50 e ela tem que ter um pediatra. Quando ela não tem, ela pode ser multada, né? E quando tem um médico clínico que está atendendo, fazendo vezes de pediatra, essa unidade não só pode ser multada, como pode ser judicializada. Então, o especialista ele sempre vai precisar existir, assim como o ginecologista e obstetra. É muito difícil fazer parto, né, gente? Então, a gente também precisa ter ele. Por mais que um cirurgião geral saiba fazer um parto, não é exímio como um ginecologista obstetra. Ou então, como eu mesmo já passei em alguns rincões com o Exército, no norte do país faz muito parto vaginal. Parto vaginal, eu ouço os obstetras dizerem que não é para muitos, e sim para poucos. Fazer parto vaginal é uma arte. A maior parte dos obstetras faz cesárea. Então, o cirurgião geral pode fazer cesárea, mas não consegue fazer parto vaginal. Então, a maior parte dos índios do nosso país, eles nascem por parto via canal vaginal. Então, a gente precisa, sim, ter essa existência da proporcionalidade entre especialistas e generalistas. Então, isso nunca vai deixar de existir, né? Ok. Marcelo, você quer complementar alguma coisa? Não, depois dessas duas excelentes, né, respostas, eu só queria acrescentar em relação à integração. Eu acho que as duas formações acabam convergindo em algum sentido e dependendo da característica do sistema de saúde, é importante que se tenha essa formação generalista e, por exemplo, médicos de família e comunidade, né, para fazer, né, esse sistema funcionar em áreas onde você não tem essa segmentação toda, né? Você tem estados em que a gente não tem médicos especialistas em várias
especialidades e pode utilizar o médico de família como uma espécie de porteiro do sistema de saúde, né? Porteiro no bom sentido, de distribuir isso, nesse sentido. E só, eu também não sou médico, mas eu trabalho com tecnologia há muito tempo, né? E até na Assembleia Legislativa de São Paulo fiz parte de uma mesa onde houve uma audiência pública promovida por uma deputada e eu fui falar sobre a tecnologia. E houve esse processo todo que você falou. Então, por exemplo, no nosso país, que é continental, em áreas remotas, o generalista é fundamental para saber até disparar o processo. E o disparar o processo hoje nada mais é que você ter um aparelho desse na mão e poder contar com um colega na outra ponta, né? E ter o bom senso de que você pode pegar e despachar essa pessoa. Então, essa pergunta ela tem várias dimensões, tá certo? Mas eu acho que o importante recado que foi dado é que essa proporcionalidade vai existir sempre e faz todo sentido, né? Então, muito legal, muito bom. E a última colocação aqui tem a ver com, talvez até pelo fato do encantamento que a doutora Daniele fez em torno da pediatria, né? A pergunta diz quanto tempo demora uma pós em pediatria. Eu vou resumir aqui, né? São 18 meses. O curso ele é uma vez por mês, sexta, sábado, domingo. Carga horária junto com a parte prática, 544 horas. Vocês vão oferecer ainda esse ano, já estamos oferecendo. Nosso objetivo é que a gente possa efetivamente oferecer ainda no primeiro semestre, o mais tardar no início do segundo semestre, né? Eu garanto para vocês que eu vou pedir até para a doutora Daniele falar 2 minutinhos sobre a estrutura, uma visão bem rápida do currículo desse curso, e depois eu vou pedir também para a Camila falar rápido, que é a nossa gestora comercial, falar rapidamente de todo o escopo de cursos que nós estamos oferecendo no IBS Saúde, tá certo? Ok? Então, doutora Daniela, se quiser falar rapidamente como é que você estruturou essa pós, por favor, uns minutinhos aí para a gente poder fechar, tá? Ok. Nosso curso ele foi estruturado em 18 meses, como o Stavros muito bem falou. Nós separamos o nosso curso em 13 matérias teóricas, trazendo todas as subespecialidades, com todos os grandes temas da pediatria, como endocrinologia pediátrica, infectologia, nutrologia pediátrica, cardiologia, atenção aos 3.000 dias de vida. E no final, nós trazemos um diferencial, que são os 5 últimos módulos do curso de formação em especialização em pediatria, trazendo módulos práticos, em que a gente vai trazer bonecos de simulações realísticas para trazer questões práticas da clínica da pediatria para os alunos. Muito obrigada, Dani, muito obrigada a todos os palestrantes pela participação, acho que foi muito enriquecedor para todos nós que participamos. E falando um pouquinho sobre o IBS Saúde, eu convido vocês para acessar o nosso site. Hoje nós temos mais de 20 cursos de pós-graduação, mais de 40 cursos de curta duração, temos pós-graduação para a área de medicina, né? MBAs na área de gestão, de auditoria, de tecnologia, então temos um portfólio bem completo e convido vocês para conhecer um pouquinho mais, se inscrever lá e a gente volta a se falar. Muito obrigada mesmo e até a próxima. Em breve teremos outro fórum, com certeza. Ok. Obrigado, Camila. Obrigado, doutor Daniele, pela explicação aí da pós. E agora, desejar boa noite a todos, agradecer todos os palestrantes e todos que ficaram com a gente em algum momento e os que ficaram com a gente até agora, tá certo? Muito obrigado, foi um prazer e até a próxima. Bom descanso a todos, boa semana. Obrigado aí, boa noite, obrigado pela oportunidade aí. Obrigado. Obrigada pela oportunidade, Bea, boa noite. Venho para a pós-graduação de pediatria. Cuidem-se. Um grande abraço. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.